Olha, vamos dar um zoom aqui em 25% para vocês verem, ó, que tá bem desfocado, tem o desfoque, certo? Vamos em desfoque da lente, vocês podem ver que tá escrito acesso antecipado, tá? Primeira coisa, a gente pode aplicar, certo? Eu vou até dar um zoom aqui para vocês verem com mais detalhe o antes e o depois. Vou tirar essas informações aqui. Felipe, como que tira essas informações aqui de cima? Tecla I do seu teclado, olha. Você pode tirar, você pode colocar, eu particularmente gosto, mas nesse caso aqui vai atrapalhar a nossa visualização. Vou clicar em aplicar e já vejam a diferença, olha, vai carregar um pouquinho. Aplicou, ó, vou segurar o antes e depois aqui no olhinho, ó, espera, agora aplicou, ó. Antes e depois. Antes e depois. Vamos ver isso de longe? Olha, basicamente não tem nada que a gente possa reclamar, ó. Vocês podem ver que ele ainda procura respeitar algumas áreas do cabelo, ele tenta fazer um corte ali bem refinado. Não é perfeito, tá? Não é perfeito, mas isso funciona muito bem, ainda mais se você estiver fotografando com uma lente do kit. A lente do kit, por ela ter aberturas ali, às vezes mínimo em 5.6, tudo é muito nítido, tudo é tão nítido que quando você aplicar esse efeito, ele vai conseguir ler muito bem a nitidez daquela imagem e vai aplicar um desfoque até melhor ainda, tá? Realmente isso pode acontecer. Agora, olha só. O que eu quero ver agora é o seguinte, ó, vamos colocar em 25%. E o que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte, é bem interessante isso, tá? Muito interessante mesmo. Aqui a gente tem a quantidade de desfoque. Eu gosto de, particularmente, quando eu começo a aplicar algum efeito, algum ajuste, colocar em 100% para ter uma pré-visualização melhor, né? Para ter um preview muito mais intenso para eu saber como que isso vai ficar. Aqui embaixo, olha, nós temos o bokeh. Talvez ele venha fechado para vocês assim, ó, só escrito e essa setinha. É preciso clicar na setinha para poder abrir as opções de bokeh. Vamos ver o que cada uma delas fazem? Ó, a primeira é o bokeh de círculo, lente circular moderna. Antes de explicar o resto, antes de ler o resto, eu vou explicar para vocês como isso funciona. Todas as lentes, elas têm as lâminas ali do diafragma da lente, tá? Tem lentes com 9 lâminas, lentes com 11 lâminas, lentes com 4 lâminas. Existem vários, tá? Isso desde as lentes vintage lá, desde quando começou. E o que isso vai influenciar? Isso vai influenciar no formato dos bokehs. E é nada mais, nada menos do que os pontos de luz que nós temos no fundo, no caso, aquela área desfocada de alta luz, certo? Então, muitas das fotos que vocês veem, às vezes, que você fala, nossa, essa foto tem um desfoque lindo, ela tem um bokeh lindo, ela pode ter um desfoque muito intenso e um bokeh diferenciado. Como assim? Existem bokehs de estrelas, existem várias formas. Eu vou te mostrar até uma coisa, olha só. Vocês podem experimentar isso em casa também, que é simplesmente pegar um papel, seja um papel qualquer A4, escuro é melhor, né, para a luz não passar tanto assim. E vocês vão fazer ela no formato da lente ali, naquele redondinho, e no meio vocês vão colocar qualquer tipo de elemento ali que vocês quiserem cortar, tá? Qualquer coisa mesmo. E no que isso influencia? No desfoque, no efeito do bokeh. Basicamente isso daqui, ó. Basicamente você vai alterar, quando você cria um formato, um shape ali, para como que a luz vai passar pela sua lente, você consegue esse tipo de efeito no fundo com as luzes. Isso é muito bom quando você for fazer foto de noite, tá? Que aí você consegue muito bem criar esses elementos na imagem. É bem interessante mesmo, tá? Então o que a gente pode fazer aqui? A gente pode escolher no Lightroom qual tipo de formato de bokeh que ele vai tentar forçar ali. Circular foi o primeiro que a gente viu. O segundo, o de bolha, formato circular padrão com aberração esférica super corrigida. O que é isso? É um tipo também de, por exemplo, lente super grande angular. Ó, terceira, 5 lâminas, comum vista em lentes vintage. Muitas pessoas procuram lentes vintage porque o desfoque é surreal de lindo. Disco, comumente visto em lentes com reflexo ou espelhadas, também conhecido como donut. Não sei o que seria isso, esses de disco, se são lentes analógicas e afins, mas eu sei exatamente como que é. E o olho de gato, normalmente causado por vinheta óptica em determinadas lentes. Esse aqui eu gosto bastante, que parece a Helios. Então, ó, o primeiro é o circular, normal, né? Normal. E na foto externa, fica legal pra ver, ó, circular. Bolha. Ó, vocês podem ver que mudou aqui. Vou voltar pro circular. Prestem atenção aqui, ó, no canto direito da imagem.
Conseguiram ver? Muda. Ó, vamos para a terceira agora, 5 lâminas. Olha só, já muda o formato, isso é bem legal. Donut. Muito legal, eu adoro isso daqui, olha só. Vou voltar aqui. Olha como que fica legal. Tá muito forçado, né? A intensidade tá bem alta, mas é muito bonito mesmo. Ó, vamos ver aqui. Bem legal, essa olho de gato aqui me lembra bastante essa lente que eu tava falando pra vocês, ó. Eu vou colocar o antes e depois pra vocês verem. Antes, depois. Vocês podem ver que cria uma distorção de barril no fundo. Eu acho muito bonito, particularmente é um dos que eu mais gosto, depois do Donut aqui. E aqui, nós podemos aumentar. Ajusta o brilho das fontes de luz de áreas fora de foco. E o que vai fazer? Vai pegar essas áreas que estão desfocadas e vai aumentar os highlights dela. Vai deixar um brilho mais intenso, ó. Ó, vamos colocar em 0. Vocês podem ver que fica bem fraquinho, ó. Aí depois, quando a gente aumenta, eu prefiro no 100, eu gosto bastante desse tipo de highlight. Aqui o alcance focal. Existem duas opçõezinhas aqui no canto direito, que vocês podem ver, que é um bonequinho todo contornado e um pontinho. Para que elas servem? Basicamente o seguinte. Clicando no bonequinho, vai definir o ponto de foco da imagem, tá? Vai definir o ponto de foco da imagem a partir daquela inteligência do software de identificar o que está nítido e o que não está nítido, tá? Ele vai definir assim, entendi, aqui é o ponto de foco dessa imagem, eu vou selecionar essa área e o resto eu vou desfocar. O outro é o seguinte, você seleciona manualmente. Basicamente, uma opção é automática e a outra opção é manual, tá? Não tem muita diferença nisso. Agora, esse mapinha aqui embaixo pode confundir um pouco vocês, mas ele é muito simples de ser entendido. Olha só. O que acontece? Esse mapinha é como se fosse um histograma, tá? Caso você também não entenda sobre histograma, não tem problema. É um mapa, é uma leitura da nossa imagem, tá? Como que a gente faz para visualizar essa leitura? Clicando em visualizar profundidade. Quando a gente clica nisso, olha só, ele está mostrando para a gente o seguinte, que está em branco para amarelo, vocês podem ver aqui que está de branco para amarelo, é o que está em primeiro plano, tá? O que está em roxo ou vermelho ou azulado são planos, são outros planos, né? Os planos do fundo, né? Então a gente pode manualmente, ó, eu vou tirar essa visualização da profundidade, arrastar esse daqui e dizer, por exemplo, ó, vou visualizar de novo. Essa árvore aqui no fundo, eu quero desfoque, eu quero foco nessa árvore do fundo, tá? Nessa árvore do fundo, eu vou arrastar pra lá, olha só. Eu vou arrastando. Olha só, ele vai começar a aplicar aqui, já tá tudo branco ali, ó. Eu posso largar. Vocês conseguem ver que ele tentou aplicar o foco no fundo, ele tentou aplicar até uma nitidez a mais, e ele se focou no primeiro plano. Só que, é óbvio, não ficou bom, né? Ele não consegue fazer milagre. Então, assim, vamos voltar para o nosso primeiro plano, que é a nossa intenção. E o mais interessante disso, pessoal, é que o que é isso exatamente, né? Não é só uma seleção do assunto e um desfoque no fundo, como se fosse um filtro. É literalmente o software lendo a imagem, criando um mapa dela, tanto que vocês podem ver que a ferramenta é bem pesada ainda. Ele cria um mapa dela e ele te dá a possibilidade de você escolher o que tá focado e o que não tá. Aqui, ó, nós temos como refinar algumas coisas, como as áreas de foco e as áreas de desfoque. Eu vou falar pra vocês que eu não gostei de mexer nessas áreas aqui, pelo menos até o momento, como a ferramenta tá, porque de todas as vezes que eu experimentei, a versão automática era muito melhor. Então, assim, é melhor deixar no automático que vai funcionar muito bem.